Boa noite, pessoal. Vamos começar aí mais uma live falando com o franqueado. Vamos esperando o pessoal chegar aí. Hoje uma participação aí mais que especial. Fernando e Nancy estão aqui com a gente, estão ouvindo bem a gente aí. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo jóia. Então tá jóia. Vamos lá, pessoal. Bom, a gente vai começar mais uma live aqui. Primeiro a Jaque vai fazer uma apresentaçãozinha nossa aí do Mercadão, contar um pouquinho da trajetória do MDO, explicar um pouquinho da nossa operação. Pessoal, o que vocês forem tendo de dúvida durante aí a apresentação, podem ir mandando aí já no chat, tá? Apresentação bem dinâmica, bem rápida, e a gente já vai abrir aí para Nancy e para o Fernando falarem com a gente. Eles vão contar um pouquinho da história deles aí também, né? E aí a gente já dá start aí nas perguntas, beleza? Jaque, contigo aí. Bom, gente, boa noite. Prazer, Nancy e Fernando, estar aqui com vocês. Uma grande honra mesmo compartilhar essa noite e aprender um pouco mais da experiência de vocês. Vamos lá, gente, para falar um pouquinho mais sobre o Mercadão, né? Mercadão hoje é uma das maiores redes de óticas, né, do país. É uma rede que está crescendo cada vez mais, né? Um espelho disso é uma rede forte, né? Franqueados assim como a Nancy e o Fernando, que estão ali na ponta. E aqui vamos falar um pouquinho das premiações, né? Não sei se alguns de vocês, com certeza, já teve contato com um consultor, né? E já teve essas informações, mas o Mercadão hoje é a melhor rede de óticas realmente do Brasil. Nós somos a rede mais premiada do segmento. Então, aqui vamos falar um pouquinho dessas premiações, né? De 2017 a 2023, nós recebemos o selo de excelência em franchise, né? Que é esse selo da ABF. Muitas são mínimas, né? As franquias que têm excelência, porque não é só você estar na ABF, né? Você ser reconhecido com excelência, isso eleva muito, né? O que mostra, né, da franquia. 2021 foi o ano que teve o agravamento da pandemia, por isso que não se teve esse selo de excelência, né? A ABF, ela mesma decidiu não reconhecer nenhuma empresa naquele ano, em respeito a algumas empresas que estavam fechando, mas nós temos todos esses anos consecutivos essa premiação. Também de 2017 até 2022 e agora, logo mais em 2023, também o selo da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, também como uma das melhores franquias do Brasil, e esse ano não está aqui na apresentação, mas é o terceiro ano consecutivo também do GPTW, né? Para quem não sabe, a GPTW, ela é uma instituição que mostra as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e já pelo nosso terceiro ano consecutivo, o Mercadão dos Óculos ganhou também essa premiação. Às vezes a pessoa pensa, mas isso é a franqueadora, né? Mas querendo ou não, né, as franquias, ou melhor, quem trabalha aqui na sede, né, que presta serviço, né, para todas as franquias aí do Brasil. Então, é muito importante também que os funcionários aqui da sede estejam engajados e felizes também com o negócio. Revista Exame também, nós ganhamos como uma das empresas que mais cresceu no ano de 2021. Nós ganhamos entre as 50 empresas que mais cresceram em faturamento, tá? No Brasil. E o RA1000, que é o Reclame Aqui, e nós tivemos uma das maiores notas, né? 9,4, estamos chegando a 9,5. Isso é o nosso pós-venda, porque o RA1000, ele mede o termômetros dos clientes que estão ali na ponta, né, nas lojas, né, então isso mostra um índice de satisfação muito grande, né, não é questão de não ter problema, isso mostra que se tem problema, se resolve, né, por isso que a gente tem uma nota tão alta, e o Reclame Aqui, hoje em dia, é o que mais se mede a satisfação de uma empresa, né. E por que ser um franqueado Mercadão dos Óculos? Então, primeiramente, uma rede consolidada nacionalmente, né? Então, nós vemos um crescimento muito grande, né, ao longo desses anos. É uma empresa que já tem nome, Mercadão é uma ótica voltada para o varejo, né, tem um grande diferencial de loja. 92% das inaugurações atinge o ponto de equilíbrio no primeiro mês. Isso significa que 92% das lojas que inauguram não tem que usar capital de giro, né? Ou seja, não tem que injetar capital próprio na loja, né? Porque as contas já se pagam, né? Logo a partir do primeiro mês. O público-alvo de maior consumo, né? Que é a classe B2, C, D e E,
Então, o Mercadão, ele trabalha ali na base da pirâmide, né? Uma loja animada, colorida de rua. A gente atende o público que mais consome no Brasil, que é 90% da população do Brasil hoje. E é um modelo de negócio sólido, rentável e essencial, né? Porque é ótica, né? É uma área voltada para a saúde, não tem sazonalidade, não é igual a alguns segmentos que tem alguns picos do ano de venda somente, né? Então, é um produto que vende o ano todo, não tem vencimento e um giro rápido. E também é um produto que as pessoas precisam, né? A gente tem um estudo que mostra que 50% da população em breve vai precisar usar óculos, né? Ainda mais agora que esse aumento da tecnologia, o uso de telas, a gente sabe que é um segmento que vai crescer ainda mais nos próximos anos. Agora aqui um pouco mais os nossos números de sucesso. 54% das nossas franquias são de multifranqueados, né? O que significa isso? Significa que mais de 50% da rede tem mais de uma loja. Franqueados assim como a Nancy e o Fernando, né? Que viram o potencial no negócio e investiram mais de uma vez. E eu falo que não tem propaganda melhor do que isso, né? Porque se o negócio não fosse bom, os franqueados não investiriam mais de uma vez. Então, isso mostra realmente a força da nossa rede. 92% dos nossos franqueados não atuavam no ramo óptico. Então, hoje, o Mercadão, nós somos uma referência quando se fala de treinamento e capacitação do franqueado, né? Nós temos franqueados de diversos segmentos diferentes, e quem faz esse treinamento é o Mercadão, né? 18 meses é o tempo de retorno do investimento, né? Então, o teu payback ali em 1 ano e meio, isso é uma média, tá? Mas tem muitas franquias ali que atinge em 13 meses, 14 meses, o retorno total do investimento. E já comercializamos mais de 700 lojas em todo o Brasil. Então, hoje nós já estamos entre as maiores, né, redes de ótica do Brasil, e estamos focando ali em atingir as 1.000 lojas, né, que é o nosso sonho grande. Estamos entre as 30 maiores franquias do Brasil, então esse é o ranking, né, ali da ABF. Nós saltamos 12 posições, né, no último ano, então hoje nós estamos com a posição de 30ª franquia do Brasil, né, em quantidade de maior, né, e crescemos 20,8% nesse ranking, né? Então, é um crescimento absurdo. Se vocês pegarem essa matéria e compararem o crescimento com as outras empresas de diversos segmentos, nós somos uma das empresas que mais cresceu nesse último ano, e além disso, do segmento óptico, nós somos a única que cresceu 20% nesse último ano. Então, é um crescimento absurdo. E o Mercadão cresceu 38% também em faturamento no último ano. 40 inaugurações no primeiro trimestre de 2023. Então, a gente está falando aqui que nos primeiros 3 meses de 2023, nós inauguramos mais de 40 franquias. Isso é um número absurdo, porque tem redes de franquias que têm anos e anos e não tem 40 lojas, sendo que nós inauguramos 40 lojas logo no primeiro trimestre, né? Além de inaugurações, também, a gente fala também do recorde de vendas, né? Nós comercializamos no primeiro trimestre mais de 60 lojas. Mês retrasado, foram 29 lojas comercializadas em um único mês. Então, o Mercadão, ele não tem freio, né? A gente fala que a expansão, ela realmente acontece, né? E o nosso foco realmente é expandir para todo o Brasil. E agora, a gente vai dar a oportunidade, né? Ou melhor, nós vamos ter a oportunidade, né, de aprender bastante com a Nancy e o Fernando, né? Podem enviar as dúvidas ali no chat, que eles vão responder para vocês. E é com vocês agora. Muito obrigada. Jaque, obrigado, viu? Tô achando que o Dagoberto vai perder essa posição aí de apresentador oficial. Cid Moreira perdeu já. Aproveitar que ele não está aqui, vou pegar o posto dele. Valeu, Jaque. Vamos lá, Fernando e Nancy, como é que tá o mês de vocês aí? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, tá desafiador, mas estamos avançando aí para bater nossas metas, né? Cada loja desempenha o trabalho. O desafio é todo dia, né? Todo mês, por mais que ele seja bom,
varejo é isso, né? Varejo na veia, desafio todo dia, toda hora, buscando a venda, né? Na verdade, é uma adrenalina o tempo todo, né? Tem que E gostar muito. isso realmente tem a ver com gostar, né? E eu e a Nancy, a gente se viu nesse ramo, né? Apesar de outro ramo, eu sou professor, a Nancy também é professora, e nós já tínhamos rendas estáveis e consideráveis, né? Que não precisaria investir em nenhuma outra coisa, né? Mas nós queríamos, né? Buscar um sucesso financeiro maior. Uhum. E, na verdade, essa vontade de empreender, ela veio já há muito tempo, né? Às vezes, algumas pessoas, né, que nos observam, ou até outros franqueados, às vezes não é uma coisa pontual, né? Foi aquele desejo minando já faz algum tempo, já nas nossas vidas, né? Há mais ou menos 14 anos atrás, eu tive uma empresa também, e ficamos por 5 anos nessa empresa, eu e a Nancy. E depois de um tempo, mais uma parceria, né, com essa primeira empresa na área de saneantes, né, nós tínhamos a indústria de produtos de limpeza, mas infelizmente foi só aprendizado, né, a gente não conseguiu ter um sucesso que nós gostaríamos, e depois veio outras aventuras, né, eu sempre me apaixonei, sou apaixonado pelo ramo de vendas, né, Uhum. tive experiências na minha vida de contato com o público, que me fez gostar muito de conversar com as pessoas, de entender as pessoas. E eu me aventurei também com vendas de produtos agrícolas, meio que uma parceria com um colega meu. É uma área também muito rentável, não era uma sociedade, mas uma parceria muito boa. E aí, esse evento também foi muito interessante, porque nos ajudou a visualizar muitas oportunidades, mas, porém, também não conseguimos avançar tanto. E aí veio outras oportunidades, né, outras ideias, como uma empresa de locação de máquina, que a gente ficou aí uns 2 anos. Veio uma empresa de vender produtos de roupa de criança online, que foi algo também que a gente deu um pontapé inicial, porém Nada a ver com segmento. visualizamos uma lucratividade baixa, né? Até que a gente encontrou o Mercadão. Então, foi uma viagem aí, que eu resumi, de 14 anos aí, né? Testando negócios, pesquisando negócios, e quando a gente encontrou o Mercadão, a primeira coisa que nos veio à mente, né? Inclusive foi em plena pandemia que nós abrimos a primeira loja, foi a questão do negócio ser essencial, porque é saúde, Uhum. a questão da lucratividade, né? Fizemos bastante pesquisa e a gente chegou à conclusão que a lucratividade era muito atrativa, desde que seguisse a receita de bolo da franquia, né? E aí abrimos a primeira, tempos depois, né, 6 meses depois abrimos a segunda, mais ou menos 6 meses depois abrimos a terceira, e mais ou menos 8 meses abrimos a quarta. A E primeira agora... de vocês foi aonde, Fernando? Oi? A primeira loja de vocês foi aonde? Umuarama, numa cidade noroeste do Paraná. Legal. Aí a segunda unidade foi em Marechal Cândido Rondon, e a terceira unidade foi o Umuarama 02. E a quarta, né, que foi a última que nós inauguramos, foi em Palotina. Palotina, nosso recorde de inauguração. Nosso recorde aí, que nós conseguimos bater com uma equipe incrível, uma equipe muito engajada, né? E agora, buscando uma quinta oportunidade, né? Porém, a gente ainda está investigando, né? Porque com o passar do tempo, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Aperfeiçoando algumas coisas, e aí a gente está, né, conhecendo algumas praças para ver aí a possibilidade. Legal. Muito bacana. É história de multifranqueado, né? Dá para perceber que na veia de vocês, o empreendedorismo sempre esteve presente, né? E empreendedorismo é isso, é altos e baixos até, de fato, você acertar, encontrar aí o negócio realmente você se identifique, né?
Acho que tem muito disso também, você se identificar com o negócio. O negócio ele tem, claro, que ser rentável, a conta tem que fechar no final do mês, ele tem que ser replicável, né? Mas eu acho que muito também é a questão de se identificar com o segmento, né? Com o negócio que você está fazendo. Muito legal a trajetória de vocês, tá? Bom, pessoal, o que vocês forem tendo de pergunta, tanto para o Fernando quanto para a Nancy, podem ir mandando, tá? Aqui no nosso chat. Eles vão respondendo de acordo aí com a sequência. O Paulo está aqui com a gente, vai ler algumas perguntas. Estou vendo aqui que já tem elogios aí da equipe do Fernando e da Nancy. Esse timaço aí de vocês já estão aqui no nosso chat também, celebrando a participação de vocês aqui na live. Paulo, contigo aí, pode começar as perguntas. Boa noite, Fernando. Boa noite, Nancy. Boa noite. Léo, a Renata perguntou qual que era a região de operação que eles tinham falado, e você já respondeu, Umuarama. Sim. Me fala sobre vocês, Fernando e Nancy. Em pouco tempo, vocês abriram 4 lojas. Qual que foi o engajamento desse processo de abertura de vocês? Acredito que quando a gente percebeu, né, como que o negócio funcionava na primeira loja, e a gente viu o potencial que tem, isso foi um combustível para a gente abrir as próximas, né? Eu acredito que quem adquire uma unidade de Mercadão, desde que entenda o negócio e desde que entenda a mecânica, né, e não se contenta com uma unidade só. Então, quer progredir com outras unidades. Então, a gente, tudo muito ponderado, né, muito analisado, mas visualizamos que era possível abrir outras lojas, e essas lojas poderiam se pagar deles, né, como foi citado aí, nós conseguimos, digamos assim, esse feito, né, de conseguir com que elas alcancem o ponto de equilíbrio desde o primeiro mês. É claro que isso não acontece sem uma equipe muito bem engajada, muito bem motivada, muito bem alinhada, né? Nós somos franqueados e tentamos ser bastante presentes, né? É claro que à medida que foi aumentando o número de lojas, a presença, a porcentagem da presença em cada unidade vai reduzindo, né? Mas graças aos nossos e suas equipes, a gente consegue fazer acontecerem sem estarmos tão presentes nas operações. Até mesmo depois dos mentores que eu fiz, mentores, para quem não sabe, são encontros onde os franqueados, eles vão lá e os maiores franqueados da rede, assim, né, os maiores franqueados da rede, eles ensinam os demais com as suas experiências. Depois dos primeiros mentores que eu aprendi, né, eu descobri que a minha presença em excesso era prejudicial. É engraçado, mas eu descobri algumas coisas sobre mim, né, sobre a minha pessoa, e eu até hoje tento desenvolver habilidades para que eu consiga gerir as unidades, mas também dando autonomia para os gerentes fazer o negócio acontecer. Não do meu jeito, né, mas do jeito do gerente, para que ele consiga ter a equipe com ele e ter autonomia. Não que ele vai fazer tudo contrário a mim, né? Pelo contrário, nós gerente e franqueados, estamos muito bem alinhados para fazer o negócio acontecer numa única direção, né? Então, essas lojas, né, que vieram, né, essas unidades vieram basicamente depois de entender o negócio e as equipes, né, que nos deixaram encontrar outras oportunidades, porque se uma loja não vai bem, não tem como você abrir outras lojas, né? Então, e a gente fala de boca cheia assim que nós não medimos esforço em fazer as nossas equipes estarem bem motivadas, né? E motivação para a equipe é financeiro, é o bem-estar ali na loja, né? Então, nós economizamos em tudo, né? Mas procuramos não economizar na maneira que nós bonificamos e pagamos esses colaboradores, para que eles possam estar sempre motivados.
Ótimo, pessoal. Muito bom entender a dinâmica de trabalho aí de vocês. Paulo? Só fazer uma observaçãozinha aqui, Léo. Eu falei, a equipe deve estar bem engajada mesmo, que eu estou só olhando aqui no Tá chat, todo todo mundo mundo no chat elogiando. aqui. Tá o gerente, vendedor, street, falando Até o melhor Street tá gestão do aqui. mundo. Tá todo mundo aqui em peso da tua equipe. Isso é a equipe engajada. Exato. Fernando, com o auxílio do Léo, num âmbito a nível nacional, o Armando está perguntando qual a média de faturamento de hoje da rede e vocês explicarem como são feitas as inaugurações das lojas. Essa questão aí de média de faturamento, falando da rede como um todo, Armando, hoje nós estamos numa média entre 30 e 35 milhões de faturamento mês, tá? Então, o último mês, se não me falha a memória ali, nós fechamos com 31 milhões, né? O faturamento do último mês, mas está variando em torno disso, né? Entre 30 e 35 milhões, tá? Agora, sobre a inauguração, Nancy, Fernando, conta um pouquinho aí como fizeram da primeira loja de vocês, se vocês mudaram alguma coisa aí da segunda em diante. Realmente, nós já éramos de Deus, porque foi Deus que criou a gente. Só que no meio do caminho houve muito melhor. Então, Deus teve que fazer algo para nos comprar novamente. E esse algo, ele tem que, até Deus obedece a seu próprio mandamento. Acho que alguém está com o áudio aberto. Pessoal, vamos pedir aí, por favor, que os áudios e as câmeras fiquem fechados, até por uma questão aí de organização dos franqueados falarem, né? E também pela questão da rede, né? Para não travar aí e tudo mais, tá? Podem falar aí, Nancy, Fernando. Quando nós inauguramos a primeira loja, a gente estava com muito medo, né? Primeiro que a gente tem uma sócia, que é a Caixa Econômica. Sim. Ela, assim, a gente sempre soube, né? Dinheiro não leva desaforo, então a gente foi assim, seguiu a receitinha da franquia. A gente anunciou na cidade, inaugurou, contou com algumas rádios, mas a gente, assim, não foi muito agressivo nesse marketing inicial, né? Também a gente tinha, mas não conhecia muito bem, o Gil aqui, a Rosângela, que é da nossa primeira equipe, primeira loja, e para a segunda, né, a gente já tinha descoberto que o principal da ótica é ter receita. Então, a gente foi mais atrás de encontrar receitas para inaugurar a segunda loja, do que efetivamente do marketing, né? E aí a gente, então, somou o marketing que a gente já tinha feito a geração de receitas. Porém, a gente inaugurou essa loja em Marechal Cândido Rondon, que é uma cidade no oeste do Paraná, na divisa ali com o Paraguai, e no dia da inauguração estava 4 graus, né, Fernando? O Humberto, o consultor, ele Humberto participou com vocês. Magrelo daquele jeito, assim, mas estava muito frio. Então, essa segunda inauguração aqui era para ter sido melhor que a primeira. Foi melhor, sim, 3 mil a mais, mas ela não foi muito boa, porque também a gente percebeu que a época que a gente escolheu para inaugurar não foi muito boa. Mas a loja foi inaugurada. A terceira inauguração, a gente já focou em uma data que tivesse um pouco mais, assim, né, de uma temperatura mais agradável, em procurar receita, e a gente também fez um marketing mais agressivo. E na nossa última loja, né, que é a Palotina, que foi recorde de faturamento, nós focamos nessa questão, né, de ter a receita, mas a gente também tinha o Gilberto, que é muito bom com redes sociais. Tá aí na tela com a gente. Um barulho foto muito... da inauguração. Né, parceria com optometristas, então... O sucesso dessa última, né, é resultado das tentativas das outras 3. Então, a gente fica muito feliz com o resultado de Palotina, mas a gente também fica feliz com os outros, porque foram eles que nos ensinaram, né? Mas hoje, se a gente pudesse dar, né, Fernando, conselho para quem está inaugurando, a gente falaria para a pessoa que ela precisa focar na geração de receita e focar no barulho, né? As pessoas precisam saber que tem uma ótica diferente chegando na cidade. Sim. Eu acredito também que o que a gente fez, né, a gente criou um organismo, uma mecânica para acontecer toda essa inauguração, né, coisa que nas outras vezes não foi tão pragmático assim, né,
Nós fizemos, eu lembro até hoje, uma manhã inteira lá em Palotina de treinamento e colocamos metas, né? Planos, metas e planos para atingir um valor de inauguração, né? Eu lembro que acho que era 30 mil, alguma coisa, 40 mil, né? Que a gente tinha colocado de meta. E depois, né? A gente saiu para o trabalho, né? A equipe saiu, foi para cima e começou a fazer aquele porta a porta na cidade, PAP na rua, nos mercados. Então, fez realmente um barulho, né? Incomodou muita gente, vamos dizer assim, até os concorrentes, né? E aí, quando a gente percebeu, estávamos lá com muitas pessoas já, né, com consulta marcada no primeiro dia, né? Mais de 70 pessoas. Então, a gente pensou que a gente ia muito mais do que passar a nossa meta. E foi o que aconteceu, né? Então, teve uma organização muito grande, né? Durante 2 semanas antes. Essas 2 semanas foram intensas, né? Com a equipe. E depois, no dia da inauguração, foi muito bem organizado também. Contratamos pessoas para ficar recepcionando as pessoas, para servir as pessoas na loja. Então, teve uma dinâmica muito fluida no dia para conseguir dar conta, né, de atender todo mundo, né? Eram mais de 4 pessoas atendendo na venda, era umas 5, 6 pessoas atendendo na venda. Tínhamos a gerente Renata de Marechal, que estava lá vendendo com a gente. Então, foi muito positivo em muitos aspectos, porque a gente aprendeu, como a Nancy falou, com as demais inaugurações, né? Não, e pessoal, complementando aí o que a Nancy falou, o Mercadão dos Óculos é isso, tá? O nosso público gosta disso, é de barulho. As pessoas têm que saber que a gente está chegando na cidade, né? Como o Fernando e a Nancy, eles mesmo exemplificaram aqui, eles inauguraram a primeira loja e aprenderam com as outras até eles atingirem aí, vamos colocar assim, um nível de excelência na inauguração da 4ª loja, né? Mas se a gente pudesse resumir, Mercadão dos Óculos é isso, né? É barulho, é carro de som, é arco de bexiga na frente da loja, é carro de pipoca, é personagem, é pessoas recepcionando, realmente cativando o cliente ali fora da loja, entendendo, trazendo ele para dentro da loja. Então, assim, eu vi um comentário aqui, acho que é o Gilberto, que é o gerente de vocês, né? E ele falou que se não for para incomodar, nem sair de casa. E é isso aí mesmo, né? A gente não tem que ter medo de concorrência. Mercadão não tem concorrência, né? A gente tem um ou outro ali que às vezes vai ser uma pedrinha no sapato, mas assim, como diz o Thiago Janela, que não está aqui com a gente, se você tem um amigo, se você tem algum parente que tem ótica, não abre na mesma cidade, que você vai perder a amizade, você vai perder o parente, porque quando o Mercadão chega é realmente para barulhar e para incomodar mesmo, né? Então, o Mercadão dos Óculos é essa pegada, tá? É varejo na veia mesmo, tá? Paulo, vai daí? Léo, a Catarina perguntou qual o lucro líquido das lojas. Nancy, Fernanda, essa eu deixo com vocês. A primeira unidade, a gente estava ali por volta dos 20%, né? Mas na primeira unidade a gente também cometeu alguns erros em relação ao crediário, né? E o crediário, ele tira a lucratividade, porque se você não recebe, você não recebe. Sim, e pode falar, viu, pessoal? Faturamento, número, vocês sentirem à vontade, podem falar aí. E aprendeu, né, a trabalhar com crediário de uma forma diferente. A gente contratou uma empresa de crediário, a gente prefere pagar uma parte maior para eles e receber do que a gente assumir o risco, né, e perder. Uma outra coisa também que teve da primeira loja para as demais, a gente aumentou a bonificação que a gente paga, né, para os nossos colaboradores. Então, isso diminuiu o nosso lucro, mas a gente entende que a gente deixa os colaboradores tendo uma vida digna, né? Ninguém trabalha para receber R$ 1.700, né? Então, a gente abriu mão de uma parte do nosso lucro para que eles tenham as comissões, as premiações maiores. Então, a gente trabalha hoje, e é claro que a gente ainda está pagando o investimento que a gente tem nas lojas, né? A primeira a gente fez com 100% de empréstimo, a segunda a gente fez com 70%, né? E as outras duas a gente fez com 50%, metade nosso dinheiro e metade dinheiro vindo de empréstimo.
A gente trabalha ali na faixa de 18% a 22%, e a nossa previsão é que, terminando de pagar os nossos sócios, né, o Bradesco e a Caixa, que a gente gire ali em torno de 30%. Que top, pessoal. Fala um pouquinho também, acho que o pessoal, muito provavelmente, se não perguntou, ainda vai perguntar, qual que está sendo o faturamento aí de vocês, das lojas, os últimos faturamentos aí? Faturamento bruto. A gente tem o Moarama 1 girando ali em torno de 90 a 100, né, Fernando? O Moarama 2, o Moarama 2 com outro gerente que a gente tinha, girava em torno de 70 a 80. Nós tivemos uma troca recente de gerente e o faturamento subiu para em torno de 100, 120. Palotina girando entre 100 e 120, Marechal Cândido Rondon também. Com uma gerente antiga, a gente girava em torno de 60, 70, e com a gerente que a gente tem agora, né, Renata, em torno de 100, 110, 120, e a Renata, sangue nos olhos, quer subir para 150. Isso aí. O faturamento, ele é diretamente ligado à equipe que está na loja, né? Se a equipe está desmotivada, com um gerente que está trabalhando em outros projetos pessoais, você vê o faturamento da loja baixar. E quando você vê que a equipe está engajada ali com você vê o faturamento subir. E a gente sempre fala para os nossos colaboradores, o faturamento não me beneficia somente, né? Vira bonificação, premiação e comissão maior para vocês. Então, a gente entende que é um jogo ganha-ganha, né? A equipe está motivada, produz mais resultado, mas também é melhor remunerada. Todo mundo sai ganhando. E, pessoal, assim, para vocês que estão aqui na live, faturamento de 120, 150 mil, hoje a média da rede Mercadão como um todo está ali em torno entre 65, 70 mil reais bruto por mês, tá? Quem traz o algo a mais para dentro da tua loja, para dentro da tua franquia, não é a franqueadora, tá? O resultado deles ali na ponta, quem faz é o franqueado junto com a equipe, né? Então, qual que é o papel do franqueado Mercadão hoje aqui dentro em relação a faturamento? É pensar o que ele pode trazer para dentro da tua loja, né? E como que ele pode motivar e engajar o time a realmente fazer um faturamento muito bom, né? Porque como a Nancy e o Fernando falou, não é só eles como franqueado que ganham, né? Então, os vendedores, o gerente, o street, todo mundo sai ganhando na ponta, né? Então, nós aqui da franqueadora, a gente vai dar a receita do bolo para vocês, né? A gente vai dar ali o plano de cargos e salários, a gente vai dar um norte, mas quem vai trazer o algo a mais, quem vai puxar ali a bonificação para cima para ter uma equipe mais fidelizada, mais engajada, isso aí é o franqueado. O resultado não é a franqueadora, nós não vendemos por vocês na ponta, né? Quem faz todo esse trabalho é o franqueado junto com a equipe dele, né? Então, assim, faz muito sentido com o que a Nancy falou. Uma coisa que a gente faz de diferente do que a franquia indica, né, Fernando? A gente sentiu que a equipe fazendo captação e atendimento e tudo, eles ficavam mais cansados, né? Então, hoje só tem uma loja que está trabalhando com 4 colaboradores, todas as outras estão, né? E a gente ainda tem mais 2 meninas que ficam na captação para a gente. Então, a gente sentiu que, assim, pesaria um pouquinho mais na loja, ter mais funcionário, mas diminuiria a carga do pessoal dentro da loja, né? Então, e traria mais faturamento, né? Essa foi uma opção que nós fizemos, que nos custa um pouquinho mais, mas que melhorou, né, Fernando, diretamente no faturamento e também no estresse de dentro da loja, né? Sim, no bem-estar da equipe, né? Isso. Não, legal, ótimo. Paulo? Léo, o Luiz Silva está perguntando quanto que é o custo de uma unidade de acordo com o número de habitantes. O Luiz está colocando aqui na tela para a gente, pessoal, a previsão de investimento. Qual que é o nome dele mesmo, Paulo? Desculpa. Luiz Silva. Luiz, a gente vai colocar aqui para você, mas se você puder deixar aqui no chat qual que é a sua cidade, até o seu contato, e-mail, enfim. Mas aqui no Mercadão a gente define de acordo com a quantidade de habitantes, né? Então, para a gente entender melhor o teu caso aí, a gente teria que entender qual cidade é, né? Para ver a quantitativa de habitantes, mas a gente tem ali de 30 mil habitantes até o quantitativo acima de 100 mil, né? Então, aqui a gente coloca, aqui ele está colocando a Rio de Janeiro capital, né? Então, muito provavelmente vai ser aqui, acima de 100 mil habitantes, tá? Então, para você implantar a loja aí na tua cidade, Luiz, a gente está falando aí
de um investimento inicial que a gente provisiona em torno de 250 a 260 mil, tá? Então, é esse último quadrante aqui, tá bom? E aí é que a gente está discriminando para você em cada linha o que a gente está provisionando, né? Então, taxa de franquia, contabilidade, estrutura, software, né? Nancy e Fernando, em relação a essa questão de investimento inicial aí da loja de vocês, vocês se recordam com qual investimento vocês fecharam aí? Vocês querem comentar um pouquinho sobre esse tema? A primeira foi 220, né, Fernando? E aí a gente apertou para tentar conseguir baixar para 200. Mas a mão de obra aqui em Umuarama é um pouquinho mais barata, porque tem mais opção. Já em cidades menores, a mão de obra foi muito mais cara. A mão de obra pintor, gesso, essas coisas. E lá, a última unidade que nós abrimos com R$180 mil. Ótimo. E aí, pessoal, que nem Umuarama, a gente está falando ali de uma cidade acima de 100 mil habitantes, né? A gente provisiona aqui para vocês em torno de 250 a 260 mil. Como que o Mercadão trabalha essa questão de investimento inicial, tá? Aqui na nossa implantação, depois que vocês fazem ali pagamento da taxa de franquia, assinatura de contrato, vocês entram na esteira da implantação, né? Então, vocês têm todo um checklist ali, todo o processo, e no meio desse processo está toda a questão de montar a planta baixa da loja, os arquitetos, eles elaboram o projeto em 3D e, consequentemente, passa ali todo o catálogo de fornecedor homologado, né? O Mercadão, nós não engessamos o investidor, o franqueado, a necessariamente trabalhar 100% com os nossos fornecedores, né? Então, entendam que aqui esse mesmo valor, por exemplo, que eu estou passando para você, Luiz, aí no Rio de Janeiro, é o mesmo valor que a gente passa, por exemplo, para o investidor no Acre, o investidor no Nordeste, o investidor no Paraná, igual a Nancy e o Fernando, né? Então, aqui é um provisionamento, tá? Mas lembre sempre que vocês conseguem otimizar também esse custo, tá? Claro, alguns itens aqui a gente sempre orienta e bate muito na tecla que não vale a pena a economia, né? Uma economia besta. Às vezes você vai economizar ali R$1.000, R$2.000, mas, enfim, a preocupação ali que você tem em relação ao layout, porque tem que manter o layout padrão da franqueadora, né? Então, se vocês optarem aí por trabalhar com um fornecedor de fora, tem que seguir esse layout muito à risca, tá? Mas nós não engessamos o franqueado nesse ponto, tá joia? Então, somos bem flexíveis em relação a isso também, tá? Vocês podem ver aí, Nancy e o Fernando falaram que, por exemplo, o Umuarama, acima de 100 mil habitantes, eles fecharam aí com 220 mil, Nancy, foi isso? Foi, a primeira foi. Primeiro 220 mil, né? Então, assim, totalmente viável, dá para vocês otimizarem bastante, tá? Paulo? Nancy, Fernando, explica para o pessoal, o Armando está perguntando, como funciona uma ótica. Eu vou ter um oftalmo lá, eu vou fazer as lentes na minha loja, como que é essa dinâmica e o que o Mercadão dos Óculos agrega nessa implantação junto com vocês? Ótica é chave de teia. Brincadeira. Mas a ótica, vou deixar o Fernando falar isso, mas só para eu introduzir, a ótica tem muitas regras, né? Eu estudei recentemente, eu fiz um curso de técnico óptico, né? E agora eu estou estudando optometria, mas são muitas regras. Então, assim, às vezes você fala uma coisa dentro da loja, se é um cliente de uma outra ótica ou parente de um médico, denuncia. Então, assim, o Fernando vai falar sobre essa parte de funcionamento, mas tem várias regras que são importantes que a gente siga, né, para a gente não ter problema com vigilância sanitária, conselho de oftalmologia. Bom, naturalmente, né, para vender óculos tem que ter a receita, né? Então, é comum, né, digamos assim, algo que todas as óticas fazem, prospecção de pessoas para fazer consulta, certo? E você precisa ter um local, né, vamos dizer assim, que você poderia estar auxiliando essa pessoa nesse processo de agendamento, né? Mas o profissional que vai fazer a consulta, né, são duas possibilidades, que é o oftalmologista, que ele cuida de fazer o grau e também a doença no olho, e tem o optometrista, que ele faria só o grau. Então, eles não podem fazer dentro da ótica. Daí é uma lei que pode fazer dentro da ótica. E, de preferência, não pode se ter ali o que eles pregam, né, que é compra casada, que você tem que ir lá ficar indicando
profissional e o profissional indicar a ótica, né? Porém, na prática, isso ocorre em todos os lugares, né? Então, assim, precisa se trabalhar com cautela, vamos dizer assim, né? Nós fazemos aqui, né, nas nossas lojas, a gente trabalha com o processo de agendamento, porém, a gente toma bastante cuidado, né, para não parecer que a gente fica amarrando a pessoa em comprar obrigatoriamente conosco, para não surgir, né, problemas com o Procon ou problemas com fiscalização. Mas, de fato, você precisa ter esse profissional que vai, digamos assim, talvez até fazer um preço mais em conta devido à demanda que você vai mandar para ele. A parceria, né, Fernando? Isso é normal acontecer nas cidades, né? Disponibilidade. O profissional que atende, ele depende de gente para atender. E muita gente procura as óticas para saber quem atende. Então, é natural... Para fazer esse atendimento, às vezes, também, né? Isso, esse processo da ótica lá e facilitar a consulta com essa pessoa, né? E, com certeza, o profissional, que seja optometrista ou oftalmo, ele vai sair sorrindo, né? Porque é como se você tivesse... Tá gerando a agenda dele, né? A agenda dele, né? Eles adoram isso, né? Então, um dependendo do outro, um ajudando o outro aí nesse trabalho. É uma tríade, né? O médico ou o optometrista, eles fazem a consulta, né? E a ótica, a gente vende a armação mais a lente. Isso foi uma coisa que, olha como meu nível de conhecimento de ótica era ótimo. Eu achava que a armação vendia junto com a lente. Todo mundo de primeira viagem acha, viu, Nancy? A armação mais a lente. E a lente é o laboratório, né? Então, a gente trabalha com 100% do laboratório homologado da rede. Então, nossas lentes são produzidas lá. E uma ou outra emergência, a gente tem um laboratório parceiro local aqui que atende as lentes mais simples para nós. Legal, bacana. Essa parceria com o oftalmologista, a gente pode dizer aí que assim, é o dever de casa, né? Tanto é que nas implantações aqui, nas inaugurações, a gente sempre orienta e coloca como mandatório para o franqueado ele ter ali já uma parceria, porque o cliente, ele, é como vocês falaram, né? Ele busca a ótica, às vezes até por não conhecimento, para fazer exame, o que não pode, né? Dentro da ótica, realmente, você não pode prescrever receituário, então a gente acaba fazendo essa ponte, né? Essa ponte entre o cliente final e o oftalmologista, que às vezes ele não tem muito contato, né? Então, isso realmente é muito excelente. Tem uma perguntinha aqui mais acima do Armando, acho que o Paulo acabou não vendo. O Armando está falando aqui em relação ao faturamento, né? Se a gente tem alguns exemplos por tamanho de cidade, que ele está numa cidade ali de 13 mil habitantes, né? A gente vai colocar aqui na tela. Armando, a gente tem cidades aqui, a gente está colocando a gente começa ali a partir de 50 mil habitantes, né? A gente tem aí, já que seu franqueado, né, Rio Vermelho, você quer falar um pouquinho dele em relação ao faturamento? Rio Vermelho foi a nossa primeira Superfit, né, numa cidade de 12 mil habitantes. Ele faturou, não veio do segmento também, faturou mais de 40 mil na inauguração, 48 mil, na verdade, na inauguração. E para uma cidade de 12 mil habitantes, ele tem uma clínica de nutrologia, né? E ele construiu no corredor da lateral da clínica dele, ele levantou a loja. E é uma loja de 20 metros quadrados, minúscula, né? Bem pequenininha. E faturou muito. Santa Adélia também, né, Léo? Santa Adélia tem 14 mil habitantes, mais ou menos o tamanho. A gente está até no... Não está nesse último ranking, mas média de faturamento 90 mil por mês, né? Claro que, assim, dos maiores faturamentos em cidades desse porte, né? Mas mostrando que a cidade pequena também tem um potencial muito grande. Legal, bacana. E aqui a gente está colocando, pessoal, a gente tem segregado aqui pela quantidade de habitantes, né? Então, mas se vocês pegarem aqui, Armando, por exemplo, a gente pegar Juara, que mais aqui? Deixa eu ver, uma cidade menor também, que sim, nós estamos falando ali abaixo de 30 mil habitantes, Dois Vizinhos. Palotina já tem 30 mil habitantes, Nancy? 32. 32. Então, assim, são lojas faturando ali acima da casa dos 100 mil, né? A gente tem ali Dois Vizinhos que está faturando super bem, ali entre 90 e 100 mil bruto também, né? Com uma rentabilidade em torno de 25% a 30%, né?
Então, assim, Leonardo, qual tipo de cidade tem potencial para abrir Mercadão? Qualquer cidade, tá? Cidade pequena, cidade grande, a gente tem franquia na cidade mais violenta do país, na cidade mais pobre, na mais rica, né? Então, assim, o Mercadão realmente a gente veio para ser acessível para todos os públicos, né? Então, assim, a gente está falando, por exemplo, aqui, Marechal Cândido Rondon, né? Que aí é da Nancy e do Fernando. A gente está falando de um faturamento de R$127 mil, né? Hoje, Marechal Cândido Rondon tem quantos habitantes aí, Nancy? Tá com 52, 54. 54 mil habitantes, né? Se você pegar, não é uma cidade tão grande, né? Então, assim, realmente tem qualquer cidade do país, tá, pessoal? Isso já é um levantamento feito aqui pela franqueadora, tá? Qualquer cidade do país tem potencial para abrir Mercadão, tem potencial para ser feito faturamento, tá? É como a gente falou anteriormente, o faturamento a gente vai dar, a franqueadora vai dar a receita do bolo, né? Quem vai trazer o faturamento para dentro da loja é o franqueado junto com a equipe dele, né? Então, tem que ter uma equipe engajada, tem que ter o franqueado acreditando no negócio, tá? Mas, assim, cidade de 9 mil habitantes, 12 mil habitantes, 120 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, todas as cidades faturam super bem, tá? E Paulo? até mesmo as lojas da Nancy e do Fernando, né? A gente está falando de duas realidades, né? O Moarama, com mais de 100 mil habitantes, exatamente. E uma meio termo, né? Que é Marechal Cândido, e Palotina, que é uma cidade pequena, né? Exatamente. Nancy, o Fernando quer saber como que funciona essa geração de receitas que você falou e como funciona esse crediário terceirizado que você comentou. O Leandro também pergunta o quadro de funcionários seus por loja. Um gerente, 2 vendedores e 2 streets, ele pergunta. O Fernando vai falar sobre geração de receita e sobre o quadro de funcionários, aí eu falo sobre o crediário. Sobre o quadro de funcionários também? O quadro de funcionários, como eles estão distribuídos, são gerente, 2 gerentes. Tá. O quantitativo que vocês têm dentro da loja aí. Assim, primeiro, a geração de receitas, né, a gente tenta fazer algo bem agressivo, né, porque a gente sabe que você só vende se você tiver receita, né. Então, primeiro, é o trabalho da street na porta da loja, né, que é aquele profissional que fica lá na frente, que é o street marketing, que é o marketing da rua, né, é fundamental, né, nós não vemos nenhuma loja hoje sem esse profissional. Esse profissional faz gerar muita receita para dentro da loja, porque muita gente simplesmente está com a receita na bolsa, né? Só vai consultar onde ela vai guardar a receita. Ela não coloca em nenhum outro lugar, senão na bolsa, as mulheres, ou na carteira, o homem. Então, a gente tem aí uma motivação de bonificação bem agressiva, né, para esse profissional colocar pessoas dentro da loja. Quando está com a receita, a gente já, né, faz todo o processo ali para vender. E acontece muito aí daquela venda por impulso, a pessoa entrou com a receita, não ia parar, mas a street abordou, ela entrou, e aí a venda acontece. A outra forma é quando a pessoa entra sem receita. E dentro da loja se faz uma anamnésia, todo um trabalho com essa pessoa, para ver se ela precisa de óculos ou se precisa trocar a lente dela. E na maioria das vezes a pessoa está andando com o óculos desatualizado. Só você perguntar que vocês vão ver, né? E também a possibilidade da pessoa não estar usando óculos e precisar de óculos, né? A gente tem em todas as lojas um equipamento que chama teste de visão, e a gente faz um teste rápido na pessoa para ver se ela tem alguma dificuldade. Então, se ela apresentou alguma dificuldade, a gente já começa a falar da consulta e tudo mais. E aí vai gerando, né, as pessoas que vão fazendo consulta e vai gerando as receitas. Né? Então, é assim que a gente faz a geração de receitas. Né? Sobre as equipes, na loja de Umuarama 1 e 2, a gente está focando agora em ter 3 vendedores, uma street, que é a que fica na porta, e o gerente. Também Marechal Cândido Rondon. Umuarama 2 é uma loja que está numa região que tem um fluxo muito grande. Aqui a gente trabalha com um gerente, 3 vendedores, 2 streets. Isso, nós temos uma street na porta e uma street volante, né, que nós chamamos. Ela fica andando aqui em volta, então de alto fluxo. Então, veja, na loja de Umuarama 2 a gente está com 6, né, que tem 2 street market. Marechal Cândido Rondon, como é uma cidade que também está com fluxo bom,
também está com 3 vendedores, uma street e o gerente, e Palotina, né, somente lá está com 4, né? Então, o gerente, a street market e 2 vendedores. Mas estamos pensando daqui a um tempo, a loja completando um ano, e ter um 3º vendedor para poder aumentar a prospecção, né? Eu falei da prospecção que a street faz, né, na porta, mas nós fazemos muita prospecção por telefone também e redes sociais, né? Inclusive, a maioria das receitas lá em Palotina, que é uma cidade mais pacata, não passa tanta gente na frente da loja, ela é gerada através de ligação e também redes sociais, né? O barulho que se faz nas redes sociais, vem muita gente interessada aí, perguntando dos produtos, perguntando de consulta, e aí é onde a gente vai gerando pessoas interessadas em fazer consulta e, consequentemente, receita e venda. Complementando, Fernando, antes da Nancy entrar nessa questão do crediário, pessoal, o que é estabelecido como padrão pela franqueadora em relação a quadro de funcionários, tá? Dentro da loja é imprescindível, tá? É obrigatório ter um gerente, tá? Que vai cuidar ali da parte comercial, 2 vendedores internos e um street, né? O Fernando e a Nancy, eles estão numa situação que eles sentiram necessidade, né? De realmente colocar ali um quadro a mais, e porque eles têm uma demanda maior, e isso é natural, né? E vocês podem ver que eles exemplificaram, né? Eles precisaram colocar um street a mais, tem um vendedor a mais, mas, em consequência, eles têm um faturamento maior, né? Então, assim, eu vou colocar um colaborador a mais, nossa, vai pesar isso, mas o quão isso vai trazer de retorno para vocês, né? Então, tenho certeza que isso superou, e, enfim, mas o quadro mínimo estabelecido pela franqueadora é de 4 colaboradores ali dentro da loja, tá? E na modalidade Superfit e Fit são 3. Exatamente. Né? Na modalidade Fit e Superfit é um gerente, um vendedor e um street. Mas é igual aquilo que a gente estava conversando hoje, que eu citei exemplo Santa Adélia, que é uma cidade de 14 mil, ela tem um quadro de funcionários maior porque ela também optou justamente, isso reflete logo no faturamento, né? Floripa, por exemplo, a gente também está falando de 4 vendedores internos, né, já que eles têm ali, acho que são 2 streets também, né? Então, vai muito da demanda, tá, pessoal? Do fluxo que vocês têm aí dentro da loja, e, claro, é o algo a mais, né? Como que eles pensaram para trazer o algo a mais, o faturamento a mais para dentro da loja? Vamos colocar um street volante, vamos colocar alguém circulando, vamos trazer mais um vendedor para dentro da loja. Na inauguração, vamos trazer mais 2 pessoas, né? Então, é o algo a mais, tá? Eu pensar fora da caixa para trazer o retorno aí em faturamento, tá bom? Sobre o crediário, na primeira loja a gente assumiu o crediário, então a gente fazia crediário loja, né? Só que a gente está numa região de fronteira, né? Aqui tem muita gente sem carteira assinada porque trabalha com tráfico. Sim. E é uma região normal, rural. Característica da cidade, a gente tem que se adaptar à característica da cidade. E a gente também é uma região rural, também tem várias pessoas que não têm cartão de crédito, né? Às vezes tem pavor de cartão de crédito. E a gente assumiu. E nós tivemos aí um prejuízo considerável. Então, quando nós percebemos que estava aumentando, a gente contratou 2 crediários. Um que é do nosso estado, que chama Bônus Cred. Ele é um crediário que ele parcela em até 6 vezes, a pessoa faz um cadastro com ele, sendo aprovado, ele me paga com 14% de desconto. E para o cliente não tem juros, mas só parcela em 6 vezes. E a gente tem um outro crediário que é nacional, que chama Brasil Card, acho que é até homologado da franquia, né? Ele me paga o valor integral da venda, parcela em 12 vezes, mas ele cobra os juros muito maior do cliente, porque ele considera o cliente com score baixo, ele dá o crédito. Faz a análise dele. Isso, essas 2 formas de crediário dentro da loja nos ajudaram a diminuir o prejuízo em relação a crediário loja. Então, hoje a gente tem, assim, 3, e quando eu vejo que está chegando ali, que sou eu que controlo os números, quando eu estou chegando, está chegando a 5%, eu já pergunto para o gerente o que está acontecendo, para evitar esse prejuízo que o crediário loja te causa, né? Isso é gestão do negócio, né, pessoal? Volto a falar em relação a parceiros, né, a fornecedores homologados.
A gente passa para vocês todo o nosso catálogo, mas nada impede de vocês irem ao mercado e buscar opções também, né? E é o que a Nancy está falando aqui, é gestão do negócio, né? Hoje, o franqueado do Mercadão, ele tem um papel muito mais administrativo e estratégico em relação a como eu vou trazer a receita mais para dentro da minha loja, e não é só olhar em relação à parceria e a vendas, né? Mas como otimizar custo operacional também, né? Como eu vou otimizar meu lucro líquido? E isso que a Nancy está falando em relação a crediário, a ficar atento ali aos números, a sempre ter um contato com o gerente, sempre alinhando as informações, isso faz parte da gestão do negócio, tá? Uma coisa que eu acho importante falar também, e eu acho que o Fernando concorda, é que o franqueado está para ser o gerente. Não dá. Franqueado é franqueado, gerente é gerente, né? Eles lidam com muito problema na ponta, né? Ele lida ali com negociação, fechamento de venda, e é uma parte de um estresse diferente. A gente tem um estresse diferente, a gente dorme meia-noite, 1h da manhã. Sim. Pensa outra parte, né? Que é a parte de comprar melhor, de como que a gente vai fazer a gestão, né? Agora que a gente está com 4 lojas de compra de mercadoria para as lojas, então, parte de limpeza, essa parte que o pensar fora da caixa é uma parte que ocupa bastante tempo também, essa parte financeira também ocupa bastante tempo, então eu acho que, assim, a gente ter a inocência de que o franqueado pode ser o gerente da loja é a receita para dar errado. Sim. E isso é uma coisa que a gente reforça muito aqui na franqueadora, né? Principalmente com o investidor novo. A pessoa já vem com essa ideia, não, Leonardo, mas eu não posso tocar o meu negócio, não é isso. É que o franqueado ele não tem tempo para pensar no que o gerente precisa pensar, né? O gerente comercial ele é diretamente responsável pelo faturamento da loja. E ele tem que ficar único e responsável por vender, né? Por fazer a venda acontecer e trazer o faturamento para dentro da loja. O franqueado, ele realmente tem a cabeça ocupada ali com a gestão do negócio, né? Então, assim, não é, Leonardo, não é a franqueadora, ela barra porque é um pré-requisito, é por isso? Não, é porque já deu errado lá atrás, né? E é como o nosso senhor Gustavo fala, vamos errar erro novo, né? Deixa que os erros antigos o pessoal já errou, a gente já aprendeu, já estruturou o processo. Então, assim, realmente não dá certo, né? O franqueado, ele tem que exercer o papel de gestão do negócio e o gerente realmente ele tem que ficar focado ali no time dele nas vendas, né? Paulo? Fernando, o Armando está perguntando qual que é a dinâmica de uma ótica. Ele fala que não entende nada e ele está perguntando, vendi um óculos de grau, eu mesmo vou produzir a lente ali na minha ótica? Alguém vai me entregar? Qual que é esse trabalho? E se vocês têm algum treinamento, se a franqueadora te dá o treinamento para você e para sua equipe? Uhum. Na verdade, o franqueado recebe, né, o treinamento inicial antes de inaugurar, né, da franquia, e todas essas questões aí são esclarecidas antes dele abrir, né, a loja. Então, ele vai aprender ali como que funciona toda essa dinâmica. Mas, resumindo, né, a pessoa entrou, né, tá com a receita, é feito a venda, e a ótica ela não tem as lentes, né? A ótica envia a peça, que é a armação, a peça que a pessoa escolheu, para o laboratório fabricar a lente que ela escolheu através da demonstração usando um tablet. É um equipamento tecnológico, né? Inclusive muito, muito importante, né, no processo da venda. E aí é enviado uma ordem de serviço com a lente que ele escolheu, né, para ser fabricado na armação que ele escolheu. Então, isso tem uma certa logística, né, vai lá, dependendo da região onde é esse laboratório, mas para nós aqui, geralmente é 2 dias para chegar lá, né, no laboratório, dependendo se tem tratamento ou não, né, demora de 3 a 5 dias para se fazer esse tratamento, e depois mais um dia para voltar. Então, uma logística aí que a gente pede de 15 dias, né? E a pessoa fala, mas demora muito. Nós, na verdade, usamos esse tempo para falar para o nosso cliente que uma lente é uma coisa que tem que ser produzida muito bem produzida, né? E precisa de tempo, né, para fazer isso. Então, geralmente, as pessoas entendem isso e já estão acostumadas que precisa aguardar mesmo. Então, depois desses 15 dias, às vezes chega antes,
esse óculos chega e a gente liga para o cliente, ele vem buscar o óculos, né? Mas na loja, ele vai vender a armação, a princípio, com a lente que ele escolheu e vai encaminhar isso aí para o laboratório. Essa foi uma coisa interessante que eu aprendi logo no início, né? Que me chamou a atenção, né? Então, uma ótica, ela não precisa ter um estoque de produtos, né, gigante, porque nós não vendemos a lente não fica aqui conosco, né? Então, a gente vende ela, só que o laboratório o estoque nosso está lá. Cada cliente também, Fernando, tem sua especificação, né? Então, é algo que a gente não consegue previsionar, né? Não consegue prever ali o que o cliente vai precisar, né? Diferente de uma armação do óculos solar, você consegue ter ali uma demanda, o que está saindo mais, o que está saindo menos, né? Mas a lente realmente ela tem essa dinâmica de ir para o laboratório, fazer a montagem e voltar, tá? E complementando aí com o que o Fernando falou, essa questão de prazo, né? É o prazo que se pratica em cada região, tá, pessoal? Hoje os clientes eles estão muito mais conscientes que aquelas óticas que oferecem aquelas lentes prontas em 1 hora, né? Que aquela lente é assim, da mais baixa qualidade possível. Aquilo, o cliente hoje ele está muito mais consciente de que aquilo realmente é um produto que não tem como ficar pronto em 1 hora, isso é um produto top, né? Então, se você quer alguma coisa boa, realmente bem feita, realmente você não vai ter problema, realmente você tem que esperar algum tempo, né? Em relação a isso, até aproveitando, Nancy e Fernando, vocês se deparam com essa objeção aí dentro da loja? Como que vocês trabalham isso? A questão do tempo, você fala, né? Isso, do prazo de entrega ali. É isso que eu comentei, né? A gente usa a nosso favor, né? Uhum. Porque das lentes, a gente foca muito em vender lentes digitais, e para se fabricar uma lente digital hoje, a tecnologia é de um equipamento aí de 1 milhão, né? Para mais. Então, a gente não tem equipamentos na região, a gente fala para o cliente, e a gente tem que enviar para fora, né? Então, a gente foca nisso, fala que esse tempo é para produzir uma lente personalizada para as medidas dela, para o grau dela, no equipamento de R$1 milhão, né? Então, acaba usando o tempo a nosso próprio favor, né? Legal. E a pessoa entendendo que, poxa, legal, eu vou ter uma lente top, por isso que eu preciso aguardar. Legal, bacana. Paulo? Fernando, o Paulo também está perguntando, o markup das lentes é parecido ou é menor do que o das armações? Não, o markup das lentes são bem maiores. Na verdade, é a nossa cereja do bolo, né? As armações não é o grande foco da lucratividade da ótica. As armações têm o markup girando em torno de 3. Tá? Então, as lentes, nós temos lente aí com markup de 15, 16, né? São markups bem incríveis, né? Essa é outra coisa interessante, porque a gente sabe que o markup está relacionado com a... Pessoal, o áudio de vocês ficou mudo. Deu uma caída e voltou aí, por isso que ficou mudo. Oi? Tá ouvindo agora? Voltou? Agora sim, agora sim. Então, a gente tem uma markup aí de lente, vamos dizer ali, tem uma lente que a gente vende bastante, que é a Eurolux Flex, ela gira em torno de 10 a 15, né, se ela for vendida no preço normal, entre 10 a 15. Então, é uma markup excelente, né, é uma lente aí que o custo dela gira em torno de 1.900 a 2.500, dependendo do tratamento. Então, é muito interessante essa parte do negócio, porque é onde tem a lucratividade de fato, né? Então, a gente foca bastante em vender as melhores lentes, é onde a gente tem os melhores marcados. Ótimo, pessoal. Tem uma pergunta aqui um pouquinho antes também, eu não sei se o Paulo viu aí, da Renata, né? Ela está perguntando, como que vocês controlam esses números do Street, né? Conseguem avaliar a conversão? Ele ganha por conversão de venda? Como que vocês controlam isso? E se o Street ele é vendedor no sistema, né? É uma parte que sempre gera dúvida aí para ela. Se vocês puderem exemplificar como que vocês trabalham aí. O Street não é o vendedor no sistema. A gerente ajuda a controlar esses números, então vou exemplificar aqui os números rapidinho. Nas nossas streets, elas ganham por pessoas que entram na loja, né? Então, elas
anotam, né? Cada pessoa que entra é 50 centavos que ela ganha. E se essa pessoa comprou, acresce R$ 5 por conta da compra da pessoa, que ela colocou e comprou, então ela pode ganhar 5,50 dessa pessoa. Agora, se for uma pessoa que ela captou e ajudou a marcar a consulta, e a consulta foi marcada, essa pessoa foi para a consulta, voltou e comprou, acresce mais R$ 2. Então, aí ela pode ganhar R$ 7,50 por pessoa que compra, né? Que fez a consulta e comprou. Então, todo esse acompanhamento a Street que faz com a supervisão da gerente. Todo dia eles preenchem uma planilha. E essa planilha é analisada por mim todo santo dia, vamos dizer assim, né? E às vezes, se eu vejo alguma coisa, né, estranha, eu já pergunto para a gerente, a gente vai lá e faz uma verificação, né? Mas a gente considera que temos um bom controle aí, né? As nossas meninas aí são muito boas, né? E são muito corretas em fazer essas anotações, em registrar esses números. E os gerentes sempre supervisionam muito bem. As meninas têm uma planilha, porque o cliente que entra na loja, elas pegam o contato, né? Ele se torna um lead. Então, elas também anotam, né? A gente também tem acesso a essas planilhas. Então, a gente consegue ali saber se elas estão fazendo certinho. Mas as meninas são ótimas. Nossas streets são a cara do Mercadão, né? Todo mundo sabe que naquela loja tem aquela pessoa. Eles olham e falam, menina do Mercadão ali. E elas são muito boas. É um profissional que a gente demora para encontrar, mas quando a gente encontra, a gente faz de tudo para manter ele. Elas são essenciais dentro da loja. Sim. Tanto pessoal, que Street, aqui num dos treinamentos que os franqueados fazem antes da abertura da loja, uma das pautas do dia, um dia do treinamento, a gente dedica para o franqueado entender o trabalho do Street e para fazer esse trabalho de campo, né? Para entender qual que é a dinâmica do Street, porque é um papel fundamental, né? É a pessoa que vai trazer cliente ali para dentro da loja para o teu vendedor trabalhar a venda, né? Então, assim, não vou dizer que é uma função quão importante as outras, acho que todas são muito importantes ali para o funcionamento da loja, mas é um papel que tem que ser muito valorizado, né? A gente bate muito nessa tecla aí com o franqueado, né? Aqui mais para baixo, o Paulo já tinha chegado a perguntar aí para vocês em relação a treinamento, né? O Armando pergunta aqui, vocês dão treinamento para a gente ter uma franquia? Minha equipe é treinada também. Eu vou pedir para o Luiz compartilhar a tela aqui para a gente, pessoal, que aí é uma pergunta mais voltada para a franqueadora, depois se a Nancy e o Fernando quiserem complementar aí, mas hoje o Mercadão dos Óculos, nós somos conhecidos aí como uma das redes de ótica que tem, assim, a maior estrutura de treinamentos, tá, pessoal? Então, exemplificando para vocês numa linha de tempo, tá? Numa linha cronológica. Quando o franqueado ele fecha o contrato de franquia aqui conosco, a primeira etapa de treinamento que é feita é o TNE, né? O treinamento de novos executivos. É o treinamento para novos franqueados, né? Então, o franqueado ele passa uma semana aqui em Rio Preto, tá na sede da franqueadora, e é uma imersão, né? A gente realmente ensina o franqueado a fazer toda a parte de gestão da loja dele, desde parte jurídica, burocrática, até a parte comercial, a parte técnica, a parte do street, né? Então, realmente é uma imersão. O franqueado sai daqui sabendo como abrir, como fazer a gestão e gerir a loja dele e o time dele também, tá? Então, essa seria ele colocar como o primeiro ciclo para o franqueado. Após isso, a gente tem a UCM, né? A UCM é a Universidade Corporativa Mercadão. Lá estão mais de 500 horas de videoaula, né? As horas ali, algumas são obrigatórias antes da abertura da loja, né? São aulas voltadas ali mais para a parte técnica e comercial também. Algumas horas são voltadas para o franqueado também, tá? Então, é uma plataforma muito completa, é um treinamento constante, tenho certeza que o Fernando e a Nancy devem bater muito em cima aí do time para eles fazerem esse treinamento, fazerem essas reciclagens, né? São muito importantes. Conhecimento nunca é demais e não pode cair na rotina, né? Informação, quando cai na rotina, ela acaba se perdendo, então é necessário realmente refazer isso, refazer essas reciclagens, e a gente tem conteúdo novo todo mês, tá? Então, assim, é uma plataforma muito completa. Fora a questão da UCM, a gente tem ali, antes da inauguração da loja, né? As lojas do Mercadão, elas inauguram toda quinta-feira. Então, na segunda-feira, o franqueado ele recebe o nosso consultor, né? O consultor ele fica ali segunda, terça e quarta treinando o time, treinando o gerente, treinando os vendedores presencialmente e faz a inauguração com o franqueado na quinta e na sexta também,
tá? Então, é uma das partes ali em relação a treinamento presencial. Pós abertura de loja, focado ali no franqueado, a gente tem o treinamento que é o Mentores, né? O Mentores é basicamente uma troca de experiência, né? Então, como que o franqueado de Floripa está conseguindo um faturamento de 250 mil? Como que o Carlos de Veranópolis está tendo uma rentabilidade de 47% de lucro líquido na loja dele? Como que a Nancy e o Fernando estão conseguindo ter uma inauguração ali, num dia de inauguração em Palotina, 62 mil? Então, a gente traz esses cases ali da rede e compartilha com os outros franqueados que estão começando aqui com a gente, né? Então, o Mentores, ele é mais focado nessa troca de experiências e algumas pautas também em relação à gestão do negócio, né? Como o franqueado pode otimizar a gestão de negócio e gestão de time também, tá bom? Fora isso, para os vendedores, né? Agora focado mais no gerente, nos vendedores, a gente tem o Head Shark, tá? O Head Shark é um dos principais treinamentos aqui da franqueadora, é focado nos gerentes, nos vendedores, porque eles entram ali, é um treinamento, bem dizer ali, faca na caveira, né? Eles entram ali e saem dali realmente querendo bater meta, querendo vender, com sangue no olho. Então, é um treinamento muito especializado e dedicado à parte de vendas, tá? Então, por isso que ele é mais focado, vou colocar ali mais focado na ponta para os vendedores, né? Em relação a fechamento e algumas participações de gerentes também, tá? E fora isso, pessoal, a gente tem a TV Mercadão, né? A TV Mercadão, ela acontece uma vez por mês, ela acontece aqui direto da sede da franqueadora, é aberta para toda a rede, tá? É uma live pelo YouTube, onde a gente coloca ali as novidades, né, da nossa franqueadora, atualização de coleção, comunicados mais importantes ali para a rede, tá bom? Então, quem conduz ela é o nosso diretor de operações aqui, o Fábio Nadroso. Então, vamos dizer assim, é uma live com bastante conteúdo para a rede como um todo, né? Não só vendedores, mas franqueados também, tá? E agora o Mercadão, a gente está com uma iniciativa muito bacana também, que é a questão do curso para técnico ótico, né? Então, é um projeto piloto nosso, a gente está estruturando, mas está funcionando muito bem. É algo aberto à comunidade, né? Então, por isso que a gente está nessa fase de estruturação, mas, resumidamente, é um curso para a comunidade, para técnico ótico, né? É uma saída que a gente encontrou para capacitar as pessoas do mercado que realmente queiram trabalhar nesse segmento e, consequentemente, a gente aumentar ali nosso banco de currículos e realmente ter oportunidades ali para serem geradas dentro do Mercadão, tá? Então, vocês podem ver aí que a nossa franqueadora, a gente não economiza quando a gente está falando de treinamento e capacitação, tá, pessoal? Paulo? Paulo, acho que nós estamos te ouvindo, o microfone está no mudo aí. Léo, desculpa. Imagina. Para finalizar, o Armando está querendo saber os custos mensais do investidor, royalties, sistema, taxa de marketing, quais são os custos mensal dele? Nancy e Fernando, vocês querem falar um pouquinho dessa parte? A gente paga 5% de royalties, né? 5% do faturamento total, mas se a gente bate meta e se inclui ali em alguns parâmetros, né, que a gente precisa seguir dentro de um programa da franquia que chama Superando Desafios, a gente ganha uma raspadinha para os colaboradores, né? Eles raspam e ganham dinheiro para dividir entre eles, e nós ganhamos desconto no royalties, que pode chegar até 30%. A gente também paga uma taxa de R$ 1.350 de marketing e R$ 559 para utilizar o sistema. Ótimo, pessoal. E reforçando a questão dos royalties, né? A franqueadora, a gente trabalha com um plano de metas com os franqueados. Muito provavelmente a Nancy e o Fernando, vocês devem estar dentro disso, devem estar acompanhando também da loja de vocês. O franqueado, ele tem a meta bronze, prata, ouro e diamante, se não me falha a memória, né? E conforme o franqueado vai atingindo essas metas, ele tem desconto também na porcentagem dos royalties, tá? Então, a gente trabalha essas campanhas de incentivo também, junto com o franqueado aqui da rede, tá? Tem uma perguntinha aqui do Edésio também. Ele pergunta, boa noite, qual o lucro líquido desses faturamentos? A gente já falou um pouquinho, acho que o Edésio entrou um pouquinho depois. Vocês conseguem repetir aí, Fernando e Nancy, qual que é o faturamento bruto e o lucro líquido que vocês estão tendo aí? A gente está aqui na média de 8% a 22%, depende da loja, né? Porque a gente tem loja que tem mais colaborador, loja que tem menos. O aluguel influencia diretamente no lucro líquido. E a gente tem a previsão de que, ao terminar os nossos empréstimos que nós fizemos para abrir as novas lojas, a gente chega a 30%.
Legal. Tem uma pergunta aqui também abaixo do Edésio, da Renata. Ela pergunta qual a vantagem da máquina de cartão? Além da taxa negociada, já funciona a baixa de estoque nela? Acho que ela quer saber um pouquinho da dinâmica, como que vocês trabalham nessa questão aí do cartão na loja de vocês, né? A gente tem, eu vou pedir para o Luiz colocar aí na tela, a gente já tem o MDO Pay, né? Mas se vocês quiserem falar um pouquinho como que vocês trabalham aí a dinâmica de vocês. A máquina de cartão lança no sistema e o sistema que faz a baixa do estoque. A máquina de cartão a gente trabalha uma parte com a MDO Pay, uma parte com uma outra adquirente, né? Porque tem algumas aqui na nossa região tem muita gente tem Hipercard, que é uma bandeira que ainda não é utilizada na MDO Pay. Mas assim, na MDO Pay, né, a gente tem ali uma média de 9% na maioria de taxa, e em outras adquirentes a gente consegue uma taxa um pouquinho melhor, mas a gente não tem negociação direta como tem com a MDO Pay, né? Mas a máquina de cartão forma de pagamento não tem relação com o estoque, essa parte do estoque ela fica para o sistema mesmo, no lançamento da venda, né? Não, legal, bacana. Então, assim, pessoal, complementando essa parte aí da questão do cartão, hoje o franqueado Mercadão, ele pode trabalhar, ele realmente precisa ter pelo menos 50% do faturamento veiculado ali, transacionado dentro da MDO Pay, né? Mas vocês também podem trabalhar com uma outra adquirente dentro da loja de vocês, tá? Então, outro fato também que a gente não ingessa o franqueado, ele trabalha da melhor forma que ele achar ali na ponta, tá? Vamos para a próxima aqui. Já que tá mais fácil aí para você ler. Tô vendo aqui que o Gilberto tá falando que quer que eles contam qual que é a próxima loja que eles vão inaugurar. É verdade, a Nancy e o Fernando estão. Eles não contaram isso ainda pra gente. Não, a gente está pesquisando, né, praças, mas a gente tem hoje, né, indo para a quinta loja, a gente tem a cautela de encontrar o ponto primeiro, pesquisar a praça, gerador, fechar o negócio. Isso é uma coisa que eu a gente Moarama 01, que não era o melhor, né, um ponto muito bom, mas não era o melhor dentro da cidade. Então a gente tem esse cuidado de alinhar todos esses fatores antes de a gente fechar o negócio da próxima unidade. Mas em breve. A gente está curioso aqui para saber. Vai ser mais um case de sucesso. Mais um case de sucesso, certeza. Gilberto vai botar para derreter lá na inauguração. Vai. Do nosso Instagram. Falando do tempo de entrega, voltando aqui numa pergunta do Armando que ele tinha feito, a diferença do tempo de entrega do Mercadão com as outras óticas da cidade, no caso, eu acredito mais da região, né? Praticamente o mesmo, tempo. Não muda muito, não. Mas o grande diferencial do Mercadão, né, você pode até ter um tempo um pouquinho maior, mas o atendimento, o acolhimento, né, a equipe, o fato de que o cliente que não vai comprar nada e é abordado pela street, entra na loja, toma um café, toma um lanche e sai, faz com que o cliente, às vezes, nem se atente a essa diferença do tempo, né? A menos que ele está indo viajar, caminhoneiro, mora em outra cidade, mas assim, está na cidade não. Né? O nosso público é um público, não vou falar que eles são carentes, mas eles gostam desse contato, de entrar aqui, toma um cafezinho, come um bolo, senta, conversa com a gente. Então, é o que o Fernando falou, né? Vocês usam essa questão do tempo a favor, mas eu acho que muito boa parte também é a forma de atendimento, né? O jeito do Mercadão de ser, né? É como os vendedores, os gerentes, o street abordam ali, fazem esse atendimento. Então, assim, realmente, o cara, quando ele se depara ali com um produto top, preço acessível, um atendimento de ponta, de primeira, né? Acho que tempo ali vai ser uma das últimas coisas que ele vai pensar em relação ao produto dele, né? Ele vai ter a segurança de que vai esperar alguns dias a mais, mas ele vai ter um produto top ali na mão dele, né? Jaque? Exato. Voltando aqui numa outra pergunta também, a respeito do treinamento, só para ficar um pouco mais claro, ele quer saber se separa o treinamento de equipe e treinamento de franqueado. Quem perguntou foi o Armando.
o Armando ele perguntou, mas aí ele respondeu aqui. Agradeço, Leonardo, por ter voltado na pergunta de forma individual. Acho que essa questão do treinamento ficou claro ali para ele, né? Depois então... que eu especifiquei. Então, maravilha. O markup, eles falaram, né, das lentes. O Guilherme pergunta o valor do aluguel das lojas. A gente tem aí um Arama 1 em torno de 5.600. 6.700. 6.700, né, que é a loja que tem maior aluguel hoje, 6.700. Já o Morama 2 é 3.900. 3.900. Marechal é 5.000 e Palotina é 3.200. Hoje Vai muito também do tamanho da cidade. Tamanho da cidade, tamanho do ponto, né? Também influencia bastante. Hoje, a gente, assim, com os investidores que a gente fala aqui, pessoal, a gente coloca ali que um valor, não vou colocar ideal, né? Mas para o investidor ali de primeira viagem, para ele ter um norte em relação ao que valor procurar, que valor negociar, numa cidade de acima de 100 mil habitantes, a gente está falando ali de um valor de aluguel correspondente a 10% do faturamento bruto potencial, né? Então, se a gente fala de um faturamento ali de 65, 70 mil, a gente está falando ali de um aluguel entre 6 e 7 mil reais, né? Claro, aí vai da característica de cada cidade, né? Tem cidade que você tem um aluguel mais puxado, né? Mas se o ponto ele for estratégico, ele for no meio do fluxo de pessoas, você consegue tranquilamente absorver essa diferença. E tem casos também que o valor do aluguel é mais baixo e o ponto ainda assim é muito bom, tem um fluxo de pessoas, né? Então, até se você quiser deixar aqui para a gente, Guilherme, qual a cidade que você está, né? E o seu contato aí, número de WhatsApp, telefone, a gente consegue especificar isso aí para você com mais detalhes, tá? Tá. E aqui, voltando no treinamento também, a Renata tinha perguntado se esse treinamento de segunda, terça e quarta, na verdade, ele é até quinta, né? Se é de produtos, técnica de venda, controle de caixa. É tudo, então, Renata. É tudo. O consultor ele vai estar ali na tua loja, ele vai ensinar o teu gerente, os teus vendedores a fazerem toda essa parte ali de gestão e processo de vendas, né? Os franqueados, eles já vão estar treinados, né? Eles já vão saber como funciona a base, mas vocês também vão ter a orientação do consultor em relação ao sistema, né? Então, Humberto, eu estou com dúvida aqui no sistema, como que eu mexo, como que eu lanço a nota fiscal, como que eu faço a gestão do estoque aqui pela MDOTech. O consultor ele vai estar ali para te dar esse report também, tá? Mas ele também vai estar focado na parte de vendas, na parte estratégica, como que os teus vendedores vai abordar os clientes, como que o teu street vai abordar os clientes fora da loja, tá? Então, ele passa essa uma semana e assim, ele tem tudo muito, muito bem estruturado, né? Um checklist ali mesmo. Então, por isso que ele fica uma semana aí com você, né? Mas ele vai te dar todo o suporte, tanto para você franqueado, como para o teu time ali da ponta também, tá bom? Mas o dia que o franqueado vai embora, né, Fernando? Parece que o consultor vai embora, né? É o consultor que a sua mãe te soltou a mão e você tem 5 meio do centro de São Paulo. Falando nisso, né, o seu Humberto mandou um abraço para vocês antes de começar a live. Ele falou pra gente. Coitado. Não, mas realmente... quando ele foi embora da loja, o Fernando chegou em casa e falou que agora é com a gente mesmo. Dá o frio na barriga, né? E agora? Agora é comigo, né? Agora não tem ponto de correr. Não, mas é isso aí, pessoal. É o que a gente fala, né? Quando a gente fala para os investidores ali que estão entrando, abre a primeira loja, né? Sente o negócio, sente as dores do negócio, porque tem dores, né? Nem tudo são flores, tem o frio na barriga, tem a insegurança, tem a incerteza, né? A diferença é que você tem toda uma estrutura da franqueadora aqui por trás para te dar todo o suporte, dar a receita, te dar tudo que você precisa para mitigar e minimizar todos os riscos do seu negócio dar errado, né? Mas, realmente precisa, a gente fala aqui, né, que 50%, se a gente for dividir ali de entrega para o negócio dar certo, né, 50% da franqueadora e 50% do franqueado, né. Os 50% da franqueadora, nós vamos entregar over delivery, né, nós vamos entregar 101%, né, e aí a gente precisa da dedicação do franqueado, que é diga-se de passagem, um papel que vocês fazem muito bem aí na ponta, tá. Então, mas tem esse friozinho na barriga mesmo. As perguntas aqui encerrou. Eu não sei se ia completar com alguma informação. Ter unidade, né, nesse processo aqui de conhecer e tudo, eu
contato com uma franqueada que estava passando por bastante problemas na loja, né? E aí eu liguei para ela, porque eu falei, vamos saber o que pode dar errado, né? Sim. E aí a gente fez uma lista, e aí a gente foi atrás do Fabrício, do Wesley, do Humberto, quem desse ali a gente ia atrás, para a gente poder tentar diminuir, né? E ainda assim a gente teve vários tropeços, várias dificuldades. Até hoje, assim, a gente ainda tem tem problema, né? Assim, o estresse bem grande, assim, não é comprar franquia para Disney, não é. A gente, exatamente isso. eu busco cliente ainda até hoje, faço entrega de óculos, se precisa, né? E tem a parte toda de impostos. Eu lembro que a primeira vez que o escritório falou para mim, eu preciso do XML, eu falei, meu santo, o que é isso? Eu falei, misericórdia, vamos fechar isso aqui. Mas são problemas, mas que você vai aprendendo a lidar. Sim. Não é Disney, assim, né? Não é você comprou e deixa que alguém vai cuidar para você e lá você vai ter 10 mil reais livre na tua mão toda semana, todo mês, né? Não é assim, tem que ter envolvimento, tem trabalho. Você precisa saber o que está acontecendo, quanto que está indo de lente, quanto que está indo de armação, como que está sendo a compra de armação, como que está pagando o laboratório, a logística do laboratório, o pessoal dentro da loja acompanhando a qualidade da lente que é entregue e a gente acompanhando com o laboratório, né, Fernando, cobrando qualidade de lente. Então, assim, não é um negócio assim que você investe e está tudo certo. Tá? Não, legal. É o negócio, né, pessoal? Acho que, tirando agora Crachá Mercadão, qualquer negócio tem o trabalho, né? Não é só realmente o que você falou, não é só abrir e achar que vai rodar sozinho, a gente sempre fala muito aqui que o olho do dono que engorda o gado, né? Então, por mais que você tenha outros negócios, precisa do acompanhamento, precisa estar de olho, precisa realmente você ter esse acompanhamento na unha, né, para fazer o negócio girar, né? Então, é mais a vivência da operação mesmo. Já que a gente tem mais alguma pergunta? O Paulo, ele falou que numa loja que vende em média de 70 mil, qual que é a média de lucro líquido? Aí, no caso, Paulo, a gente falou do faturamento um pouco para trás, só para exemplificar, vai depender muito da cidade que você tem a loja, porque vai depender muito dos seus custos, né? Do custo Mensal, como operacional. aluguel, quadro de funcionário. Média de rede está em torno aí de 25%, de 20% a 25%, tá? Mas tem lojas que chegam até a 30%, então vai depender muito dos teus custos ali, depende também do tamanho da cidade. Se for o Paulo que eu estou imaginando, acho que eu conversei com ele essa semana ali de Varza Paulista. Varza Paulista a gente está falando ali em torno de 130 mil habitantes, é muito parecido ali populacionalmente falando com o Moarama, né? Onde o Fernando Anansi tem, né? Então é como eles falaram, eles têm ali hoje, eles têm a parcela do financiamento, né? Então eles estão com uma rentabilidade ali entre 18% e 22%, mas a quantos por cento vocês esperam chegar aí, Nancy, em lucro líquido? 30%. 30%, legal. E hoje Então que a gente vai chegar em 30%. Legal. E hoje vocês estão tendo um faturamento aí, um Moarama, faturamento médio de quanto, mais ou menos? O Moarama está variando entre 80 e 110, sim, depende, assim. O Moarama é uma cidade que sofre muito com o movimento do varejo, né? Então, notícias que saem na televisão abalam o mercado aqui, inverno abala o mercado aqui. Já um outro movimento que a gente não sente nas outras cidades Marechal e Palotina, né? Então, assim, também tem que estudar, além de tudo que você precisa estudar na ótica, ainda você precisa estudar o mercado da cidade, como é que a cidade... Estudar o comportamento, né? Não, faz parte do negócio, legal. Jaque, tem mais alguma pergunta? Não. Encerramos aqui. Bom, já estamos ultrapassando ali do horário, né? Fernando, Nancy, quero agradecer demais a participação de vocês, foi realmente um prazer ter essa conversa aí com vocês. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas ali dos investidores, né? Só desejo os melhores sucessos aí para vocês, são muito merecedores aí do que vocês têm e do que vocês ainda vão conquistar, né? Tenho certeza que até a próxima convenção lá de 2024 a gente vai estar falando ali de pelo menos, vamos colocar aí umas 6 lojas com vocês, 6, 7 lojas. Opa, vou botar para ele. A gente tem 4 filhos, um para cada filho, já deu. E quero deixar vocês fazerem aí as considerações finais de vocês. Eu quero só
eu agradecer a equipe que nós temos, né? Eu acho que nada disso seria possível se não tivesse uma equipe que vestisse a camisa e que fosse engajado com a gente, né? Às vezes a gente tem meses que não são tão bons, né? Às vezes temos meses que são maravilhosos e a equipe, ela tá sempre com a gente ali para fazer a diferença, né? Então, quero agradecer essa equipe maravilhosa que nós temos de todas as lojas, todos eles são muito bons. Os meus gerentes, os nossos gerentes, que são excelentes líderes e estão melhorando a cada dia. E agradecer aí a franquia também por dar esse privilégio da gente compartilhar, né? Esse momento aí que, para nós, é um sonho que está sendo realizado, né, nas nossas vidas, com bastante trabalho, né? Como já foi dito aqui, sem trabalho não é possível, né? Eu sempre digo que as coisas, tudo que você quer de bom e de sucesso, você tem que pagar o preço, né? Então, e você tem que gostar desse preço a ser pago, senão você não progride, né? Mas a gente é muito grato porque o Mercadão trouxe aí um sonho que a gente tinha e está sendo realizado hoje. A gente espera, com certeza, mais sonhos venham pela frente através da franquia. Obrigado, viu? Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Jaque, Luiz, Paulo, que estava aqui com a gente, Paulo também. Boa noite aí para vocês, viu? E pessoal que participou aqui da live, falem com seus consultores. A gente está com uma condição diferenciada ali para dentro desse mês de maio, né? Então, falem com seus consultores aí, eles vão passar maiores informações para vocês, tá joia? Nancy, Fernando, obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. Tchau, boa noite. Até mais.